Bem, queridos alunos, queridas alunas do terceiro ano do ensino médio, né, nossos finalistas. Olha, que bom que vocês chegaram aqui, viu? Que bom que vocês já passaram aí por todo um percurso, né? Muito sacrifício, né? Muito estudo, muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, que bom que vocês estão aqui. E hoje nós vamos então estudar filosofia, né? Nós estamos também no último ano, né, do estudo da filosofia. Vocês já viram muitas coisas, né? Já estudaram aí bastante conteúdo, bastantes ideias, reflexões. E hoje a gente vai apontar para vocês aqui alguns pontos importantes, né, que vai ajudar você a entender melhor esse mundo que a gente vive, né, olhar um pouco para a história do pensamento. E isso tudo a gente vai ver no seguinte tema que nós vamos estudar hoje, ó. O pensamento moderno. Então, o que é o pensamento moderno? O que é a modernidade, né? Então, a nossa aula de hoje, de filosofia, então, ela vai estar abordando esse tema aí do pensamento moderno. E para que a gente possa, então, começar já a exercitar o nosso pensamento, colocar a cabeça para pensar, eu chamo a atenção de vocês, né, que estão aí em casa, que observem aí uma reflexão que eu vou trazer para vocês. Acompanhem comigo, uma reflexão relacionada com esse tema que nós vamos trazer hoje. Vocês olham aí a imagem, né, o desenho, e eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por modernidade? Ou melhor, o que é ser moderno para vocês? Hein? O que vocês acham que é ser moderno? Às vezes a gente usa a expressão, ela é moderninha, né? Ele é moderninho, tal. Então, o que você pensa, o que você acha sobre essa palavrinha aí, modernidade, né? Então, vamos pensar sobre isso, depois a gente vai, durante toda a nossa aula, nós vamos então tratar justamente desse tema aí. Iniciando aqui, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, ó, presta atenção, pega o caderno de vocês aí, eu quero que vocês façam aí algumas anotações no caderno que eu vou indicar para vocês aqui a partir desse tema, tá bom? Então vejam vocês, nós temos aqui a palavra ideia, a palavra modernidade. Ideia, o que eu penso sobre isso, né? Sobre alguma coisa? Que é a pergunta que nós fizemos na reflexão. O que é modernidade? O que é moderno, né? Então olha só, para que a gente possa entender o que é modernidade, vocês têm que entender primeiro o que não foi a modernidade, denominado modernidade, que é o período anterior à modernidade. Então, se vocês forem lá na história, vocês vão ver, né, no tempo cronológico lá da história, que a modernidade, ela veio depois da Idade Média, né? Então, antes da modernidade veio o quê? A Idade Média. E o que é a Idade Média? Aí vocês vão anotar no caderno de vocês. A Idade Média, escrevam assim, Idade Média. Aí embaixo coloquem assim, esse é um exercício, né, de abstração para vocês aí já começarem, né, a entrar em contato e ver que a filosofia trabalha com muita abstração, né? Idade Média, vocês coloquem lá, teocentrismo, né, embaixo, teocentrismo. Teo quer dizer Deus, centrismo quer dizer Deus no centro, não é isso? Então, como vocês estudaram na Idade Média, na história da Idade Média, nesse período aqui, a ideia central estava voltada em quê? Na ideia de Deus. Então, o medieval, ele era totalmente, né, a vida das pessoas eram determinadas pela ideia de Deus, teocentrismo. Deus estava no centro. Então, tudo girava na órbita de Deus, né? E claro, se Deus estava no centro, então a igreja tinha, né, da hierarquia, né, da sociedade medieval. Então a igreja tinha um papel importante, né? Tinha um certo poder, vocês viram isso. Então na Idade Média tinha o feudalismo, né? Vocês lembram de todas essas coisas, né? Então era uma maneira de vida, né? De viver a realidade daquele mundo medieval, ligado à religião, ligado às crenças, né? Ligado à vontade de Deus, à igreja, poder da igreja. Então tá, toda essa realidade ela era muito forte na Idade Média. Então, o que mudou
depois que a Idade Média, né, foi, vocês sabem que durou 1000 anos, né? O que mudou? Aí vem a chamada Idade Moderna. Então, o que é a Idade Moderna? Vamos ver, ó. Então, olha, vocês estão vendo aí, ó, um prédio bonito, né? Todo moderno, né? Então, a ideia de moderno é isso. As coisas mudaram, tudo mudou. Não tem mais castelo, né? Tem agora prédios bonitos, cheios de vidros, altas tecnologias, não é isso? Então, um pouco da modernidade está voltada para isso aí. Então, a ideia de modernidade no período moderno não é mais Deus que está no centro, não é mais teocentrismo. Anotem no caderno outra palavrinha aí. Anotem. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Ou seja, o homem está no centro, não é mais Deus que está no centro, agora é o homem. Nós, o ser humano, né, que está aí no centro de tudo. Então é a minha razão. Então Deus agora está rodando na órbita do homem. Se na Idade Média o homem girava na órbita de Deus, agora é o contrário, agora o homem está no centro e o próprio Deus está rodando na órbita, né, do homem, da razão humana. Então é isso que está por trás dessa ideia. Vamos ver outras coisas que vêm mais pela frente para entender melhor. Outra ideia também é a ideia de mudança. Então, quando a gente fala de modernidade, é como se houvesse grandes mudanças no mundo, né? Grandes rupturas, grandes transformações, o progresso, a inovação, né? A tecnologia e até mesmo revolução, mudanças radicais na vida, né? Na sociedade. Então, vejam vocês, que na Idade Moderna, essa ideia, ela vai, então, ao encontro de mudança. O que é moderno? É aquilo que mudou. Que mudou. Né? Mas que mudanças foram essas? De onde vieram essas mudanças? E por que, então, que as coisas mudaram? Né? Então, vamos ver qual é o significado, né, dentro da filosofia, desse conceito, dessa ideia de modernidade. Então vamos acompanhar. Acompanhe comigo aí, ó. O significado é o quê? A contraposição. Vejam bem, quando fala de contraposição, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que é algo contrário, né? Contrário a quê? Ao apelo ao sobrenatural e a uma autoridade superior. Então vejam bem, a ideia que está por trás da modernidade, ela vem contra o quê? Ela vem contra a ideia de sobrenatural. O que é o sobrenatural? É a ideia de Deus. É a ideia de Deus, né? O que é o sobrenatural? O que é uma autoridade superior? Né? Então, se a ideia de Deus, sobrenatural, quem está na terra, né, quem são? A igreja. Então, a autoridade, né? Os papas, os bispos, né? Então, nesse primeiro momento, a igreja, né? Então, a Idade Moderna, ela inaugura uma mudança nessa ideia aí. Ela tira Deus do trono, né? O homem tira Deus do trono de Deus e ele senta no trono de Deus e ele passa a governar o mundo. A governar o mundo. Então, é isso que está um pouco por trás dessa ideia de modernidade. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro, rapidamente, só para vocês terem uma ideia dessas diferenças, né? Do medieval e do moderno. Aí está chamado de humanismo, né? Que é o mesmo período moderno. O que tá, vocês podem observar aí, a gente não vai aqui ler tudo completamente, mas vocês depois, né, vão ter acesso a esse material, vocês podem depois fazer essas comparações aí, né? O teocentrismo, Deus, o antropocentrismo, o homem no centro, né? A Bíblia, do outro lado a ciência, a fé, do outro lado a razão. Vocês estão vendo aí? Então são mais ou menos essas diferenças que vão acontecendo durante o processo histórico, né? Da passagem do medievo, né, que é o medieval, pensamento medieval, para
o período moderno. Então vamos ver aqui como é que vai se construindo isso, nessa ideia de modernidade. Já que o medieval, né, foi um período que passou, né? A Idade Moderna também, ela não nasceu por acaso. Ah, morreu a Idade Média, acabou a Idade Média, acabou hoje. Acabou. Beleza, acabou tudo. E aí amanhã nasceu a Idade Moderna. Não é assim, né? Na história nada acontece assim. É fruto de quê? De uma construção. É fruto de um processo do pensamento humano. Tudo isso é fruto do processo do pensamento humano. Em relação ao quê? Aos fatos, aos acontecimentos. Tudo aquilo que ocorre na história da humanidade, não é isso? Então tudo isso aí está ligado, vai passando por processos de mudança e vai vindo aí os homens, né, o pensamento humano vai criando os conceitos, os novos termos, né, devido à maneira como olhamos para o mundo, como olhamos para a realidade. Não é isso? A maneira que você está aí na sala agora, na sua casa, você está vendo o mundo, como é que você vê o mundo hoje? Você aí, como é que você está vendo o mundo hoje? Né? Você vai dizer, tem a pandemia, mas tem a tecnologia, então nós vemos o mundo de uma maneira hoje. Né? Cada um vê o mundo de uma maneira. Então, o mundo de hoje, ele é fruto de um processo histórico. Não é isso? De um processo histórico. Então vamos ver agora, assim com mais detalhe, essa ideia de modernidade. Né? Vamos focar agora na modernidade, que é o assunto da nossa aula. Ela está relacionada ao novo, né? Pode estar relacionada ao novo, ela pode estar relacionada ao quê? A ruptura com a tradição. Por isso que às vezes você vai ouvir uma pessoa mais madura falando, você é velho, a tua ideia é velha, né? Por quê? Porque vocês estão rompendo com a tradição, né? O sentido positivo de mudança. Então, tem um monte de coisa que está por trás dessa ideia, né? Principalmente essa aí. Né? As mudanças, a tradição. Mas tem duas palavrinhas que eu quero fechar com vocês aqui, que é importante vocês não esquecerem nunca. Primeiro, vamos ver aqui a etimologia da palavra modernidade. Né? O que significa modernidade, moderno? Né? Nós temos aqui uma etimologia, que é a origem da palavra. Né? Tem muita coisa aí, mas o que quer dizer moderno? Quer dizer modo, agora mesmo, nesse instante, né? Nesse momento. Então, isso quer dizer moderno. Então, anotem aí, moderno, modernidade igual a aquilo que é novo, aquilo que acontece agora, nesse instante. Isso é o conceito, tá bom? Então, modernidade, novo. E tem duas ideias que são chaves para vocês, para a gente fechar aqui a nossa reflexão da aula de hoje. Primeiro, a ideia de progresso. Progresso. Então, toda vez que se fala de modernidade, toda vez que se fala de moderno, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é progresso. O progresso chegou, o shopping chegou na minha cidade, né? Então, é uma nova maneira de ver as coisas, é um avanço, né, daquilo que era antigo. Então, é uma ideia, né? Não quer dizer que seja, né? Então, a ideia é de progresso. Progredimos, evoluímos. Então, chegou a modernidade para nós. Né? Então, essa é a ideia. Depois, a outra ideia de modernidade, além do progresso, é a ideia de valorização do indivíduo. Né? Que nós vimos no racionalismo, né? A valorização da razão, a valorização do homem, que está no centro agora. Então, se o homem está no centro, então ele tem um valor subjetivo profundo, ele determina as coisas. Vocês, né? Nós, seres humanos. Então, tudo agora, na ideia de modernidade, vai passar então por onde? Pelo crivo da razão, pelo ser humano, né? Que pensa, que age, que determina as coisas. Então, a ideia de modernidade tem a ideia de progresso, né? As coisas estão mudando, estão evoluindo, e de valorização do indivíduo,
como aquele que tem a razão e, portanto, ele tem o poder, né, da ciência, né, da descoberta das coisas, e etc. e tal. Então, meus queridos alunos, queridas alunas, era isso que eu queria tratar com vocês na aula de hoje. E agora, nesse momento, eu vou propor para vocês algumas questões para vocês refletirem aí, né, para a gente responder na nossa dinâmica local interativa. Vamos ver. Então vejam bem, nessa dinâmica que eu vou passar para vocês aqui, nessas questões, vocês vão ter um desafio, tá bom? Vocês vão ter um desafio aí. Por que a ideia de moderno, vejam bem, moderno entre aspas, né? Por que essa ideia de moderno, ela tem frequentemente para nós um sentido positivo? Aí cada um se pergunta, né? Para você, quando você fala de moderno, quando você escuta modernidade, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? Vem essa ideia de algo positivo ou vem também uma ideia de algo negativo? Então, vocês vão pensar e responder essa primeira questão, tá? É positivo ou é negativo a modernidade? Então vamos pensar sobre isso. A questão 2, aqui é o desafio que eu proponho para vocês. Tá bom? Na filosofia, nós temos um filósofo, vocês estudaram já, que é o Platão, né? Aquele filósofo do mundo das ideias, né? Que falava que havia dois mundos, um mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive aqui, esse mundo material, onde o meu corpo, né, escraviza, né, a minha alma. Então tem um mundo sensível, que é um mundo material, que está aqui, que eu toco nas coisas. E tem um mundo sensível, que é o mundo que está nas ideias, né? É um mundo mais sublime. E ele fez, para falar um pouco sobre isso, sobre esses mundos, sobre essa realidade, o Platão ele narrou o chamado mito da caverna, né? Que nós estudamos em outras aulas. Não é isso? Então, o desafio que eu coloco para vocês é o seguinte: eu quero que vocês pesquisem aí nos apontamentos de vocês, ou mesmo na internet, né? O que foi o mito da caverna, tá bom? Então, vocês vão pesquisar e depois vocês vão dessa pesquisa, vocês vão dizer o seguinte, né? Que aí vai aparecer na questão. Qual o problema da mudança de mentalidade que Platão nos apresenta nesse mito da caverna? Então, eu quero ver, isso é um desafio para você, uma pergunta de nível difícil, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem aí, né? Eu sei que vocês vão conseguir. Então, pesquisem, tá bom? Façam uma pesquisa lá, o mito da caverna. E qual a mudança de mentalidade ele apresenta para nós? Se vocês fizerem esse exercício e responderem bacana, vocês vão ter uma visão, né, muito mais geral do que nós estamos falando na aula de hoje. Tá bom? Então façam aí, daqui a pouco a gente vai voltar para a gente fazer a nossa correção.
estamos voltando, né, para nosso momento de correção das atividades, né, que nós propomos para vocês. Foram duas pequenas questões, mas foi desafiadoras, né, para vocês aí buscarem um pouco, né, relembrar também alguns conteúdos do ano passado, né, que vocês estudaram. Então a gente vai aqui estar buscando aí, através dessas respostas da aula de hoje, aprofundar o conhecimento, né, o tema que nós trouxemos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos ver a primeira questão, vamos retomar aqui. Nós falamos sobre a questão do moderno, né, o que tem a ver isso aí, né? É uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? Claro, cada um de nós, quando a gente ouve essa palavra moderno, cada um de nós, cada um de vocês aí, né, se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, né, para o seu irmão, alguém da sua família, você vai ver que cada um vai ter uma leitura, né? Vai ter uma maneira de responder isso aí. Não é verdade? Então, mas normalmente, quando a gente fala de moderno, o sentido ele é positivo, não é não? Então vamos ver aqui qual seria a resposta aproximada aí para essa primeira questão. Primeiro, porque ela está relacionada com o sentido de mudança, não é isso? Então, normalmente a gente pensa que mudança é algo positivo. Mas será que é mesmo? Toda mudança ela é positiva ou tem coisas que mudam que não são positivas? Olha, mais um ponto para vocês pensarem aí, ó. Evolução, progresso, né? Será que tudo que evolui é positivo? Será que todo progresso ele é a melhor coisa do mundo? Então, normalmente está relacionada com algo positivo, porque entende-se que mudança, evolução e progresso é algo positivo, né? Então, se nós vivemos num mundo denominado moderno, pois sempre estamos comparando com o passado, né? É só você conversar com seu pai, com seu avô, com seus avós, né? Sua mãe, que você vai ver aí essa diferença, né? Que é passado, que é presente, como é que eles pensam, né? Como é que eles olham a vida, que é visto como atrasado, né? Muitas vezes retrógrado. Tem jovens que falam que isso é coisa do passado, né? Será? Volta àquela questão, será que tudo é positivo? Toda mudança é positiva? Será que todo progresso é positivo, né? Será que aquilo que nossos pais falam para nós, será que tudo é coisa do passado, é retrógrado? Já passou, não tem mais vez no mundo de hoje? Então, nós temos que estar atentos para essas questões. Então, a primeira questão, ela vem trazer essa ideia para nós, não é isso? Então, vamos refletir, né? Não é uma resposta pronta. É pensar sobre o que é o moderno realmente. E a segunda questão, que foi o desafio para vocês, né? É sobre o mito da caverna, né? Então, como é que se dá isso aí, né? Essa mudança de mentalidade. Então vamos ver a resposta. Uma ideia, né, para a gente responder. Vocês sabem que o mito da caverna narra a ideia de uma pessoa que está presa na caverna, que nasceu acorrentada, né? Ela só vê na parede as coisas, né, da caverna, né? As imagens, né? As sombras, né? Então sair da caverna é buscar o quê? Buscar novos conhecimentos. Claro, se você está preso numa caverna, você está num mundo escuro, né? Numa escuridão ali. Então sair é ver o sol, é buscar compreender a realidade com um olhar mais crítico. Não só olhar para as sombras das coisas, mas olhar para as coisas como elas são. Né? E perceber as coisas positivas e negativas. Isso que é importante. Ó. Tem coisas, na Idade Média tinha coisas positivas e coisas negativas. Na Idade Moderna, da mesma forma, tinha coisas positivas e coisas negativas, não é isso? Então, é o tempo que vivemos, é o momento que vivemos, é o momento atual. Então, esse mito da caverna, ele traz essa mudança de mentalidade, por quê? Porque a nossa mentalidade muda conforme o tempo que nós vivemos. Você não pode pensar como seus pais pensam, nem seus avós, porque nós estamos em tempos diferentes, de mentalidades diferentes, não é isso? Então vamos lá, para a gente finalizar aqui a nossa correção da tarefa.
O mito da caverna é uma metáfora, né? Criada pelo Platão, numa tentativa de quê? De explicar o quê? A condição de ignorância em que vivem os homens, os seres humanos, né? Homens e mulheres. Ignorância, queridos alunos. Por que ignorância? Porque seria necessário atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. Então, ficar preso na caverna, para Platão, é você ficar apenas vendo, como se você, quando você tem se você faz aquela sombra, né? Tem uma luz lá atrás de você, e você não faz assim, brincando assim, aquelas coisas assim, aparece um pássaro, né, na parede, você faz assim. Quem vai saber que aquilo ali é uma mão, é a mão que está fazendo aquele pássaro, né? Só se você olhar para a realidade, se você olhar para trás e olhar a mão. Se for uma criança olhando, vai pensar, olha, aquilo ali é um pássaro. Olha, é verdade, é um pássaro, né? Ela vai pensar que é um pássaro de verdade. Como é que eu consigo sair daquela ignorância? Olhando para o real. Você vai olhar para trás e ver, ah, não, é tu que está com a tua mão brincando, né? Faz assim, né? A cobra, né? Então a gente tem essa brincadeira, né? Com a sombra. A sombra é sombra, não é o real, né? Então Platão, essa mudança de mentalidade, olhar para a realidade das coisas, sair da caverna, contemplar o sol, que é o conhecimento, né? E aí a gente vai perceber o que tem de positivo e o que tem de negativo em todos os períodos da história, inclusive no mundo de hoje que nós vivemos. Valeu, alunos? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.